Olá, bom dia, tudo bem? São 8 horas 3 minutos. Você está no Jornal da Manhã Araçatuba, da Jovem Pan Araçatuba. Hoje, dia 10 de abril, segunda-feira, dia de notícia boa, dia de comentários de Diego Fernandes junto comigo aqui no Jornal da Manhã. Hoje não tem entrevistado, tem comentarista para falarmos das principais notícias, dos fatos mais relevantes da região. Você sabe que pode acompanhar no 104.3 do seu rádio FM, assim como no site lr1.com.br e também no aplicativo LR1. Vá lá na sua loja de apps, seja o seu celular Android ou iOS, baixe, selecione no menu Nossas Rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba 104.3. Eu também já estou com live aberta na minha página no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira. Então, vamos às notícias de hoje? Vereadores de Birigui visitam novamente o aterro sanitário e encontram situações irregulares. É a eterna queda de braço entre executivo e legislativo biriguiense, agora com um novo capítulo. 6 itens estão na pauta de hoje da Câmara Municipal de Araçatuba. Estado de São Paulo começa a campanha contra a influenza hoje, vacinação contra a gripe. E como eu já disse, hoje não terei entrevistado, terei comentarista. Diego Fernandes, daqui a pouco estará comigo para falarmos aqui, para comentarmos os fatos mais relevantes da região. 8 horas 6 minutos. Estou com uma pequena dificuldade técnica aqui. Deixa eu ver. Sim. Computador sabe como é que é, né? Tecnologia veio solucionar alguns problemas que não existiam antes dela. Mas vamos lá. Previsão do tempo. Olha, de acordo com o site Clima Tempo, estou vendo aqui, temperatura agora em Araçatuba é de 19 graus. A sensação que eu tenho é que está um pouco mais, porém, aqui no site está dizendo 19 graus, né? Tudo bem, então vamos nos guiar por ele, como eu sempre faço. E hoje a previsão é que a temperatura em Araçatuba, as temperaturas, né, variem de 19 a 29. O sol amanheceu brilhando forte em Araçatuba, com algumas nuvens, e deve permanecer assim o dia todo, sem possibilidade de chuva. Possibilidade, não é que não vai chover. Possibilidade, por isso que chama previsão do tempo e não exatidão do tempo. Para a semana, a previsão é que haja aí sol entre nuvens a maior parte do tempo e previsão de chuva de verdade. Amanhã, quarta, quinta e sexta, há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mas na maior parte do tempo o céu fica aberto e as temperaturas, olha, elas variam bastante aí, de 19 a 30 graus. É isso. Será uma boa semana para todos, que assim seja. Vamos às notícias do dia, então? Vamos começar com notícia de Birigui, terra de Diego Fernandes. Diego, eu vou pedir para você pular para o microfone de lá, por favor, tá bom? Naquela cadeira ali. Vamos lá. A CETESB negou licenças de operação para aterros de Birigui. Tanto o aterro sanitário quanto o aterro de inertes estão operando de forma irregular no município desde o ano passado, quando as licenças venceram. A CETESB negou o pedido para as licenças que venceram em julho de 2022. Ambos os locais enfrentam
problemas operacionais, tendo sido alvos de fiscalização e multas ao município. Inclusive, os vereadores, alguns vereadores que fazem oposição ao prefeito Leandro Maffez, na semana passada, visitaram novamente, como já haviam feito no começo do ano, o aterro sanitário ali na rodovia Roberto Hollenberg. E aí notaram de novo que havia lixo sendo disposto a céu aberto. Algo que se repetiu no começo do ano, lembrando que na Câmara de Birigui, a maior parte dos vereadores, 8, salvo engano, fazem oposição ao prefeito Leandro Maffez. Independentemente disso, se há problemas no lixão, isso deve ser denunciado e deve ser arrumado, não é verdade? Diego Fernandes, que está aqui comigo, que mora lá em Birigui e acompanha mais de perto essa queda de braço entre legislativo e executivo. Diego, bom dia, como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Marcelo, bom dia para os ouvintes do Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan. E aí, mais uma vez, legislativo e executivo de Birigui na queda de braço. A CETESB não liberou as licenças do inerte e também do aterro sanitário, e aí os vereadores foram até lá para ver como é que estava a situação e, mais uma vez, como no início do ano, viram que tem lixo sendo disposto de forma equivocada no local. Você acredita que eles tenham ido lá por denúncia ou foram lá para ver como é que estava e aí se depararam com a situação? Eu acredito que tenha havido denúncia. Assim, geralmente as pessoas procuram, principalmente no caso de lá, que há essa briga intensa entre prefeitura e vereadores, as pessoas que querem denunciar alguma coisa, por exemplo, contra a administração, eles procuram esses vereadores para poder fazer esse tipo de denúncia, porque sabem que vão ter ali talvez uma resposta mais rápida e tudo mais. Eu acredito que tenha tido denúncia sim. Mas esse tipo de coisa, é por isso que existe, né, a situação e a oposição, né? Às vezes muitos problemas que precisam ser resolvidos não seriam se não existisse um outro lado, né? Se não existisse as pessoas que fossem atrás. Então eu acho que esse tipo de conflito, entre aspas, em alguns momentos é saudável, em outros momentos nem tanto, né? Porque muitos projetos acabam ficando à revelia por causa de votações que são estritamente políticas, né? Mas nesse caso eu acho que é bem importante, né? Porque é importante manter um local adequado para designar esses resíduos sólidos, né? Até porque está na lei, né? Todo município tem que ter um aterro sanitário e não mais lixão. Isso é coisa antiquada do passado, embora a gente saiba que na prática existam muito pelo país. No entanto, a gente espera que um município como Birigui, que tem indústrias, que é conhecido como capital nacional do calçado infantil, e tem outras, inclusive, né? Metalúrgicas, de aquecimento solar, e de energia solar fotovoltaica também, além de outras, moveleira, enfim. É um município que, via de regra, tem dinheiro, então não se justifica que tenha aterros ainda sem licenciamento e um aterro sanitário que pareça lixão. Mas eu gostaria de ampliar um pouco mais a conversa com você, lembrando que a questão do lixo, de forma geral, ela é complexa em Birigui, né? Haja vista que o prefeito aí nos últimos 2 anos, salvo engano, tem tentado emplacar a tal da taxa do lixo, que a prefeitura justifica que deve ser cobrada, inclusive por imposição de lei federal, e ele não consegue fazer isso. Em 2 anos consecutivos, foi retirada de pauta, ou na verdade negada, né, pelos vereadores, como eu disse, na sua maior parte oposição, e aí o prefeito diz que pode, inclusive, a prefeitura ser acionada por improbidade administrativa. Além disso, como se não bastasse, os caminhões da coleta também, aliás, a coleta em Birigui de lixo domiciliar enfrenta problemas, porque, salvo engano, agora só tem 3 caminhões, e aí volta e meia ficam quebrados, a empresa que prestava o serviço não sabe se vai ter o contrato prorrogado mais uma vez ou não. Então a questão do lixo como um todo, desde a coleta até o aterro sanitário, ou seja, as duas pontas, e aí a cobrança da taxa do lixo nesse imbróglio, é uma questão que realmente parece que está dando dor de cabeça ao poder executivo, ao prefeito Leandro Maffez, não é verdade? É um dos problemas que tem dado bastante dor de cabeça para ele mesmo. Você citou aí todos os braços da
dessa questão do lixo, mas além disso, a administração biriguiense também pegou alguns outros problemas que já vinham de vários anos, como por exemplo o problema da Santa Casa, onde ela teve que intervir, teve também o problema com relação ao transporte público, com o contrato que precisou ser renovado, precisou contratar em cima da hora uma empresa, então foram vários locais ali da administração que houve problemas, mas esse do lixo realmente teve esses vários braços, né? Esse caso da coleta, por enquanto, né, nesses últimos dias a coleta tem sido normalizada, mas o trabalho tem sido feito de uma forma menos consistente de como poderia ser caso tivesse todos os equipamentos disponíveis, né? Então é um trabalho complicado e que está sendo motivo aí de problemas aí de sono em relação ao prefeito Leandro Maffei. Não é? A impressão que eu tenho, eu que acompanho as notícias de Birigui, é que ele pegou um problema gigantesco. Na verdade, todo prefeito pega, né? Via de regra, o poder público ele não distribui riquezas, ele compartilha misérias, né? Farelos. Mas me parece que o prefeito Leandro Maffei ele pegou um problema maior do que ele imaginava. O da Santa Casa é sem tamanho e Alex Brasileiro, que é o interventor indicado por ele, está lá tentando fazer o que pode, ao meu ver, na Santa Casa de Araçatuba, o Alex de Araçatuba, de Birigui. O Alex já esteve aqui, trouxe muitos documentos, deu vários argumentos. Esperamos, evidentemente, que a coisa ande. A impressão que eu tenho, e é apenas uma impressão, é que as ações da Santa Casa de Birigui começaram a voltar aos trilhos, melhoraram, mas ele ainda enfrenta muitos problemas, com pagamento, inclusive, de médicos e de fornecedores, que ele admite que está atrasado, mas que está tentando resolver. Em vista do que era anteriormente, me parece que melhorou, mas ainda há um árduo caminho a ser trilhado. Na questão do lixo, a mesma coisa. É muito pepino para ser resolvido. E além disso, como se não bastasse, tem gente lá que acaba seguindo o prefeito, parece que está stalkeando, e aí a qualquer movimento dele, se ele pega o carro para ir em um lugar e para numa esquina, a pessoa já tira foto e já publica, que parece que ele está fazendo algo errado, como se não pudesse utilizar o carro. Eu não estou aqui defendendo o prefeito, não estou aqui para isso, mas parece que existe de fato não sei se é o termo mais correto, mas me permito usar, uma perseguição na tentativa de achar alguma coisa que o prefeito de Birigui esteja fazendo. É uma impressão que eu tenho, vendo as notícias, conversando com o pessoal de lá, conversando com a assessoria de imprensa, conversando inclusive com a oposição, que está no papel dela de achar que se estiver ocorrendo algo de errado, ela precisa fiscalizar e denunciar. Enfim, a dor de cabeça é grande. Mas você fica com essa impressão também que tem gente que está o tempo todo ali tentando filmar, fotografar o prefeito fazendo algo errado? Sim, com certeza. Não é? Com certeza isso acontece também. O prefeito também, ele é bem sanguíneo, ele não consegue ficar alheio a isso, ele responde, né? É bastante passional, né? É bastante passional. Todo vídeo que ele faz na internet, ele responde à oposição, né? Ele dá uma cutucada na oposição quando ele está fazendo algum tipo de coisa, então fica essa via de mão dupla aí. Um ataca de um lado, outro ataca do outro claro, se o prefeito não fizesse isso, ele seria atacado da mesma forma, mas ele ainda também dá um pouco mais de combustível para que isso continue acontecendo. O que a gente espera é que, como sempre disse aqui, desde que o Jornal da Manhã Araçatuba iniciou, é que Legislativo e Executivo de Birigui se entendam na medida do possível para que a população não seja impactada. É isso. Vamos lá, 8h18. Agora falando da política em Araçatuba, hoje é dia de sessão na Câmara Municipal. E tem vereador aí propondo o protocolo de segurança para mulheres em bares e casas noturnas. Outro projeto na pauta desta segunda-feira, sessão que começa às 19 horas, visa auxiliar a população LGBTQIA+, em situação de risco ou vulnerabilidade nesses ambientes aí, né? Bares e casas noturnas. Vamos lá. A proposta de lei, uma delas é de autoria do vereador Wesley Monet dos Santos, o Wesley da Dialogue do Podemos, que entrará em discussão hoje à noite, às 19 horas, lá na Câmara Municipal.
O texto estabelece protocolo de segurança com o objetivo de prevenir, coibir e identificar a prática de atos que atentem contra a liberdade sexual da mulher, nos bares, boates, clubes noturnos, casas de eventos, espetáculos, restaurantes, hotéis e outros espaços destinados, ainda que provisória e temporariamente, para a realização de eventos de lazer e entretenimento, como shows, festivais e outros eventos similares. Os estabelecimentos que aderirem voluntariamente ao protocolo tomarão providências, deverão tomar, tais como dispor de pessoa responsável para receber a vítima de violência ou risco de violência sexual imediatamente e prestar informações corretas à vítima sobre seus direitos, bem como orientações sobre os passos a serem adotados para a adequada apuração, dos fatos e responsabilização do agressor. Quando solicitado, esse estabelecimento deverá prestar apoio para o deslocamento da vítima até a delegacia de polícia, unidade de saúde, residência ou outro local indicado pelas autoridades competentes ou pela própria vítima para a garantia da sua segurança. Gravações geradas por sistema próprio de câmeras de segurança instaladas nas suas dependências deverão ser armazenadas por, no mínimo, 90 dias. Os estabelecimentos também deverão promover anualmente capacitação e treinamento de todos os seus funcionários para que estejam habilitados a reconhecer e atuar na prevenção, no assédio sexual e da cultura, do estupro praticado contra a mulher. Olha, eu sei que tem muita gente que vai dizer que, olha, é um exagero, mas mais uma obrigação para o estabelecimento, isso pode ser frescura, ou questiona, né? Não é demais. Minha modesta opinião é que não. Porque a gente tem essa cultura da misoginia, esse machismo, de forma estrutural na cultura brasileira. E eu já encontrei muita gente conhecida, dizendo que, poxa, né, mas na minha época a gente fazia isso e não era nada demais, você dar em cima da mulher, tentar roubar um beijo. Olha, os tempos mudam, a legislação muda e a gente tem que se adequar a ela. Afinal, quem é estudante ou formado, bacharel em direito e ainda mais advogado, pode confirmar o que eu vou dizer, não é dado ao cidadão no Brasil o direito de desconhecer a lei. Portanto, se está na lei, ainda que você não concorde com ela, você é obrigado a cumpri-la, tá certo? Sob o risco de incorrer aí em contravenção ou até mesmo crime. E por mais que você diga que roubar um beijo é um exagero, não é problema, é sim. Hoje é sim. Tá? Então, se acontecer algo forçosamente contra uma mulher, ela pode te denunciar. Você que acha que é espertão, que é machão, tome cuidado, porque hoje o que você faz, aliás, se você fizer hoje o que você fazia no passado, pode incorrer em crime e você pode ser preso, inclusive em flagrante. E aí, até você provar que focinho de porco não é tomada, meu caro, você já está atrás das grades. Portanto, conheça a lei, respeite o próximo, respeite as mulheres, respeite, inclusive, também, porque está na pauta de hoje, a população LGBTQIA+. No projeto da vereadora Regininha, do Avante, ela dispõe sobre a obrigatoriedade de responsáveis por bares, casas noturnas, restaurantes e organizadores de festas a também adotar medidas para auxiliar essa população que se sinta em situação de risco ou vulnerabilidade nas suas dependências. Estes locais deverão ser disponibilizados meios para comunicação de situação à autoridade competente, bem como o encaminhamento da vítima a lugar seguro, que deverá ser informado por meio de cartazes. Então, não adianta você, dono de bar, restaurantes similares, eventos, casa de shows ou locais que sejam destinados a isso, reclamar que tem mais uma obrigação, tem que cumprir sim. Se for aprovado, está na lei. Salvo engano, já existe lei federal que dispõe sobre estas situações, mas você
tem sim que cumprir, inclusive treinando os seus funcionários para atender a população LGBTQIA+, e mulheres que eventualmente sejam agredidas e se sintam violadas nos seus direitos, nos seus estabelecimentos. Diego Fernandes, é lei, está na lei, tem que ser cumprida, mesmo que a pessoa não concorde com ela. É ou não é? Com certeza, né? Inclusive, você estava falando sobre essa questão aí de assédio e tudo mais, e você foi muito feliz quando você falou na questão estrutural, né? Realmente é uma coisa que acontece já há muito tempo e que todos nós conhecemos pelo menos uma pessoa que já sofreu esse tipo de incômodo durante qualquer situação. Aí, no caso, existem casas noturnas, existem restaurantes, mas tem gente que sofre isso na rua, tem gente que sofre em casa, e esse tipo de coisa sempre foi tratado como comum, né? Então, por isso que é difícil, às vezes, entrar na cabeça das pessoas, inclusive da população mais vivida, principalmente também, de que essas coisas não podem acontecer, né? Inclusive as próprias mulheres, né, que sofreram isso, às vezes, na juventude, que hoje já são mulheres mais maduras, elas também acabam achando esse tipo de situação normal, mas não é normal, né? Você não pode intervir na liberdade de uma outra pessoa, né? Você não pode fazer com que uma outra pessoa faça aquilo que ela não está com vontade de fazer, né? É uma coisa que acontece sempre com mulheres, né, que foi colocado na sociedade de uma forma estruturalmente machista, mas, por exemplo, se acontecesse com os homens, talvez isso fosse visto de uma forma diferente, né? Então, eu acho que é importante essas evoluções que a gente tem na nossa legislação, essas evoluções que a gente tem nas discussões como sociedade, né, para que esse tipo de coisa possa não mais acontecer, né, ou para que possa diminuir drasticamente, porque apesar de ser muito falado atualmente, ainda é uma questão que acontece bastante, né, até visto o estudo que tem na justificativa do projeto, né, que mais de 50% das mulheres têm receio de frequentar esse tipo de lugares, né, e isso não pode acontecer, né, as pessoas têm que poder frequentar os lugares no momento que elas quiserem, da forma com que elas quiserem, sempre dentro da lei, né. Exatamente isso. Eu estou aqui com participações na live de hoje, Madalena Celone, Magali Ferreira Pinto, bom dia a vocês também, muito obrigado pela participação. Tendo questionamentos, comentários ou apenas uma saudação para fazer, faça como Madalena e Magali, entre lá na live que eu estou fazendo agora no Facebook, jornalista Marcelo Teixeira, e pode enviar também pelo WhatsApp da Jovem Pan Araçatuba, 981061043, 18 981061043. 8 horas 26 minutos. Olha, saúde pública. A partir de hoje, a Secretaria de Estado da Saúde, aqui do estado de São Paulo, começa em todos os 645 municípios a campanha de imunização contra o vírus da influenza, a gripe. Neste ano, diferentemente de anos anteriores, não haverá escalonamento do público prioritário. Desta forma, mais de 18,4 milhões de paulistas já poderão se imunizar a partir de hoje. Até o momento, o Ministério da Saúde enviou para São Paulo mais de 5 milhões de doses que foram já distribuídas para todo o estado. A quantidade é suficiente para começar a imunização de toda a população prioritária. O pessoal imunossuprimido, idosos, e quem é institucionalizado. Para a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado, a Tatiana Lang D'Agostini, a população precisa se conscientizar da importância da vacinação contra a gripe. A cobertura vacinal da influenza de 2022 foi de 69% em todo o estado. Nos anos anteriores foi de 55,5%. Em 2021, 92,5%. Em 2020, quase 90% em 2019. E a meta deste ano é também 90%. Veja só o estrago que faz o negacionismo e o discurso, a narrativa contra a vacina da Covid-19, porque ela se ampliou para todas as outras vacinas, todos os outros imunizantes previstos aí no calendário de vacinação nacional. Fez com que todos os números caíssem, né? Enfim, embora mais do que provado que
que no caso específico da Covid-19, à medida em que a vacinação aumentou, o número de infecções e principalmente mortes diminuiu drasticamente. Mesmo assim, isso não foi o bastante para provar para grande parte da população que as vacinas são sim eficientes e elas salvam vidas. Portanto, você que está nos ouvindo, tem vacina a partir de hoje contra a gripe. Vacine-se. É verdade que às vezes ela causa um certo incômodo, uma dor no braço, um estado febril? Sim, eu já senti isso, não tem como dizer que não. Mas daí dizer que me causou gripe, que eu peguei gripe depois por causa dela, não é verdade. Não é verdade. Nenhuma vacinação, até onde eu sei, previne 100% contra a respectiva doença, mas ela diminui absurdamente, mais de 90% e muitas vezes 99% a possibilidade de você pegar, e mais do que isso, ainda que você pegue, tem sintomas leves comparado ao que poderia ter sido. Então, vamos lá. Tem tem vacina contra a gripe disponível a partir de hoje. Entre em contato com a sua prefeitura, com a Secretaria Municipal de Saúde, para que você saiba dos detalhes da vacinação, onde estará sendo feita, horários, enfim. Não deixe de fazer isso, porque realmente o estrago foi muito grande que os negacionistas fizeram ao longo aí da pandemia da Covid-19. Diego Fernandes, concorda comigo? Concordo, Marcelo. Inclusive aqui em Araçatuba a vacinação fica disponível nos postos de saúde, né? E assim também como nas cidades da região. Então é de fácil acesso, né? No mesmo local onde as pessoas vão fazer a atenção básica de saúde, né? Que é a chamada unidade básica de saúde, já estão ali disponíveis as vacinas contra a gripe, né? Que é o vírus influenza. Que é uma vacina que é muito importante porque os grupos prioritários, por exemplo, dentro desses grupos existem pessoas idosas, existem crianças, pessoas que podem ser mais suscetíveis a doenças como pneumonia ou síndromes respiratórias. A gente está tendo um aumento gigantesco agora do número de atendimentos de síndromes respiratórias em unidades básicas, aliás, unidades básicas não, em pronto-socorro, em hospitais, aqui no nosso país e principalmente aqui na nossa região também. Temos escolas até que já tiveram maiores surtos de gripe aí na nossa região, e tudo isso pode ser evitado, o tipo de contágio um pouco mais forte, né, que pode trazer mais problemas para a saúde da criança, para a saúde do idoso e para a saúde das pessoas que estão nesse público, podem ser evitados com essa vacinação, né? Você estava falando aí em relação à vacina da Covid-19, que muita gente também acabou não procurando essa vacinação, mas as pessoas que procuraram já foram suficientes para que esse índice de mortes e de contágio mais grave caísse. Mas a gente tem vários aspectos, né? Tem aquelas pessoas que são negacionistas mesmo, o negacionismo aumentou isso de fato. Já existiam os negacionistas antes da vacina da Covid, eu já conhecia pessoas que não tomam essa vacina da gripe por negacionismo também, anterior já a essa fase que envolveu política e tudo mais. E existem as pessoas também que são mais, vamos dizer assim, desleixadas, né? Tomam ali, às vezes, uma vez a dose, no caso da Covid, que são mais de uma dose, né? Toma uma, acha que tá bom, às vezes na gripe toma num ano, fala, mas eu tomei no ano passado, não, esse ano eu vou deixar, e acaba deixando para depois, né? Isso é muito coisa do ser humano também, né? Mas é importante que se tome essa vacina todos os anos, é por isso que existe essa campanha todos os anos, e é importante que seja agora, porque daqui a pouco vem um período mais frio do ano, né? Embora aqui não faça tanto frio, mas vem um período onde há esse tipo de contágio maior. Então, por isso que é até aberta essa campanha de vacinação agora, que é para quando chegar maio, junho, que as temperaturas estiverem mais baixas, as pessoas, ou pelo menos boa parte delas, já estejam imunizadas. Sim, o Zé Roberto Campos entrou aqui na live dizendo que discorda quando o assunto é vacina da Covid, que não pode ser chamado de negacionismo, que essas pessoas precisam ser respeitadas. Bem, eu não estou aqui em momento algum desrespeitando as pessoas, tá? E sim a ideia do negacionismo. Como eu disse, é muito fácil você fazer uma análise, né, de que a vacinação, à medida em que aumentou, diminuiu o número de pessoas infectadas e principalmente mortes, tá? E estão aí quase 700 mil pessoas só no Brasil para comprovar o que eu estou dizendo. Pessoas que morreram no decorrer
mas principalmente antes da vacinação. É isso. Ah, você tem a sua opinião? Ok, sem problema algum, mas que ela seja baseada na ciência. Faz assim. Procure as principais, não estou falando especificamente para ele, mas todo mundo que compartilha da ideia de que não se deve vacinar contra a Covid. Procure estudos científicos, referendados em revistas científicas, tá? Para saber se a vacina tem ou não eficácia, se ela serve ou não, quantas mortes ela evitou e antes dela quantas pessoas morreram. Como eu disse, vacina não previne 100%, mas diminui muito. Basta olhar as curvas, uma descendente e outra ascendente, aumenta a vacinação, diminui o número de mortes em todo o mundo. Mas procure qualquer estudo científico, como aqueles apresentados pela OMS, pela Agência de Saúde norte-americana, pelas europeias, pela Anvisa, pelas principais entidades médicas e de imunologia do mundo, todas referendadas, e procure qualquer outro estudo científico assinado, referendado, publicado, dizendo que a vacina contra a Covid não é eficaz. É um exercício de argumentação. Procure o que um diz. O seu médico diz, e tem muito médico que faz isso, infelizmente ainda hoje, que não é bom vacinar, que vacina ainda é questionável. Então pegue isso por escrito. Vamos apresentar para entidades médicas, entidades científicas. Mostre um estudo que diga isso. Olha, a vacina contra a Covid não é eficiente, ela apresenta problemas, ela até mata, sei lá. Apresente argumentos, apresente estudo científico para contradizer todos aqueles outros que dizem exatamente o contrário. Tá certo? E aí a gente continua essa conversa. É isso, 8 horas 35 minutos. Você viu, inclusive, que a trilha sonora do Jornal da Manhã acabou porque está na hora do break comercial. 8h35, são 2 minutinhos apenas de break, daqui a pouco a gente volta. Aguarde um instante só. Cara, eu tô com sérios problemas aqui, caiu a minha... Esse computador aqui, ele tá travando, esse mouse não tá funcionando de vez em quando ele para, eu não consigo ir. O meu tablet tem algumas limitações, então, sabe quando não tá andando legal esse trem aqui, eu vou ter que... Eu já tinha feito esse pedido para dar uma olhada nesse computador, vou ter que reafirmar. Feio o negócio. Quer mandar abraço para alguém? Temos tempo para isso no segundo bloco. Manda aí, velho. Manda sua família, amigos lá de Birigui, fala o nome dos caras. Ajuda aí. Hoje tá... Ótimo, velho. Pode não. Tem que ser mais legal que o celular. Meu relógio... É relógio smartwatch. Eu achei que ele tivesse carregado, cheguei aqui e estava descarregado. Hoje está uma maravilha, cara. Meu tablet não está funcionando, esse computador não está funcionando, meu smartwatch está funcionando. De agricultor, pecuarista, criador de cavalo e praticante de esporte equestre também. Conheça os nossos serviços. Meu joelho está doendo. Está doendo. Estou correndo. Eu corro, né? Eu acho que com o passar do tempo ele começou a dar uma pitada. Afinal, eu tenho mais de 50, né, filho? Pelo menos você não está carregando muito peso para o impacto. Não, até não. Mas assim, comecei a correr depois de velho. 5 anos correndo, acho que ele começou. Marcelo, dá uma paradinha. Pesado, né? Ou Liberal Regional, uma empresa do SRC. Você está ouvindo o Jornal da Manhã, Araçatuba.
8 horas 38 minutos, estamos de volta. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu, Marcelo Teixeira. Deixa eu só virar a câmera aqui. Ah, sim, aqui estou eu e não mais Diego Fernandes, que está aqui comentando as notícias do dia comigo hoje. O Diego, que além do Jornal da Clube, também faz o Jornal O Liberal, que no final de semana aí trouxe muita notícia sobre os veículos, 300 mil que passaram pelas estradas da região, notícias sobre a Santa Casa, sobre a Diocese de Araçatuba realizando aí as missas do período de Páscoa, a subestação da CPFL sendo inaugurada lá em Bilac, aquela do prefeito e dos vereadores de Lavínia, que terão agora 13º e férias remuneradas, não bastassem terem também aumento de salário, que dia desses eles votaram e aprovaram, tudo bem que não para a atual legislatura da Câmara, sim do prefeito e do vice, mas muitos dos vereadores votam um aumento para a próxima legislatura a partir de 25, imaginando que eles mesmos serão reeleitos, não é verdade? Bem, enfim, é isso. 8 horas 39 minutos, como ocorre sempre na volta do segundo bloco, nós vamos ouvir agora a coluna semanal de Thomas Rocco, produtor rural e também presidente do CIRAM. Toda segunda-feira, o Thomas fala aqui para a gente dos mercados do boi, da soja e do milho, principalmente para os produtores, obviamente, da nossa região. Então, preste atenção na abertura do mercado e as informações de Thomas Rocco. Produtores e produtoras rurais, hoje é segunda-feira, dia 10 de abril do ano de 2023. Eu sou o Thomas Rocco, atual presidente do CIRAM, e vamos começar aqui o nosso Minuto do Agronegócio, aquele nosso bate-papo para a gente falar sobre soja, milho e boi e quais as tendências que vão nortear a sua semana, produtor rural, e esteja muito atento porque vem aí grandes volatilidades nos preços, então muita atenção a todos nós produtores rurais. Então já realizamos a colheita, grande parte dos produtores aqui na nossa região também já realizaram o plantio, então agora é aquela hora de se debruçar e olhar para o mercado com bastante atenção. Existe o temor do mercado por uma recessão global e isso impactou os preços das commodities, né? Não só as agrícolas, mas em geral, aí ao longo da última semana. Então a soja teve um recuo na Bolsa de Chicago, isso refletiu no final da semana aqui nos nossos preços físicos. Então finalizamos a semana aí com R$ 132 pelo saco da soja. Então é a mínima histórica que nós temos aí nos últimos pelo menos 8 meses. Então atenção aí aos agricultores para ver como é que vai ser o desdobramento do mercado e ficar de olho para saber tomar a hora certa de realizar o negócio. Então olha o seu custo de produção, vê quantos reais por saco você teve que gastar para produzir e não se expõe ao risco. Essa é a sua missão, produtor rural. A arroba do boi gordo, ela também teve um leve recuo, então especialmente aí o gado padrão China. Os frigoríficos abriram compra após a abertura dos mercados, então aqueles negócios que estavam na casa dos R$ 300, eles estão perdendo um pouquinho de fôlego por conta dos alongamentos nas escalas. Então, ficar de olho aí na queda de braço entre produtores e frigoríficos para ver o desdobramento desse mercado da arroba do boi gordo, sendo que aí um boi convencional na casa de R$ 275 pela arroba e um gato padrão China R$ 295. Vamos ver aí como é que vai ser o desdobramento da semana e o decorrer dos próximos dias. E para a gente fechar, mercado do milho. Aqui na nossa região de atuação, CIRAM, ele segue frio. Então nós estamos acabando de semear uma safra. A boa notícia é que ela é um pouco maior do que a do ano passado com relação à área plantada, mas ainda assim grandes mudanças aí não foram observadas. Então o mercado do milho segue calmo na casa de R$ 75 a R$ 80 pelo saco de milho. Produtores retraídos e compradores também retraídos. Produtor rural, boa semana, bons negócios. CIRAM, 80 anos. O agro está aqui.
Este foi o presidente do Ciram e produtor rural Thomas Rocco falando sobre a abertura de mercado, principalmente boi, soja e milho, para os agricultores e pecuaristas aqui da região de Araçatuba. Deixa eu só soltar a trilha novamente aqui. Assim. E você sabe que todos os dias da semana nós contamos com especialistas que dão aqui dicas e orientações para você, como o Thomas Rocco na segunda-feira, sendo que na terça é dia de Traduzindo o Economês com Marco Aurélio Barbosa de Souza, na quarta, Dica da Nutri com a nutricionista Andréa Gigliotti, na quinta-feira são analistas e consultores do Sebrae no momento do empreendedorismo e na sexta-feira, coisa que não ocorreu na semana passada por conta aí do feriado, da Sexta-feira Santa, é dia de Cabe em Qualquer Empresa com o consultor empresarial Fábio Ferreira. Então aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, todos os dias da semana, dias úteis de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, você fica ligadinho e tem acesso a especialistas dando dicas para a sua vida e também para a sua empresa, para o seu empreendimento. Aí eles falam de empreendedorismo, mundo corporativo, sustentabilidade, nutrição, enfim, dicas importantes para você e para a sua empresa. 8 horas e 44 minutos. Olha, gostaria de repercutir um pouco aqui o fato de muitas cidades da região, dentre elas Araçatuba e Birigui, terem tomado, na semana passada, providências em relação ao policiamento das escolas, principalmente escolas públicas, onde aí, nos últimos dias, nós vimos em São Paulo e depois lá em Blumenau, Santa Catarina, cenas lamentáveis, mortes, inclusive, e aí a Polícia Militar disse que vai reforçar, né, espero que já tenha feito isso, acredito que sim, no entorno das escolas das cidades aí da região e as prefeituras também tomando providências, dizendo que estão mais atentas, falando em monitoramento, e aí os vereadores também se movimentando, né, Diego, pedindo informações às prefeituras sobre o que é feito e propondo também ações para evitar as tragédias dos últimos dias que ocorreram aí pelo Brasil. Gostaria de lembrar também que o Ministério da Justiça anunciou a criação de um canal de denúncia específico para o combate de massacres e ataques às escolas. O canal já está ativo e pode ser acessado no endereço gov.br/MJ de Ministério da Justiça, /PT-BR, Português do Brasil, /Escola Segura. Mas se você fizer uma busca lá, no seu buscador, procure por canal de denúncia do governo federal contra ataques e massacres a escolas, ou algo parecido, você vai encontrar. A medida faz parte do início de um planejamento de política nacional do governo federal, chamada de Operação Escola Segura, para dar resposta aos casos de massacre que ocorreram em São Paulo e Blumenau na semana anterior. As ações criminosas tiraram a vida de 4 crianças e de uma professora. O grupo de trabalho conta com o apoio de vários ministérios, como o da Educação, Justiça e Direitos Humanos, e a meta é apresentar em até 90 dias um relatório que vai embasar a nova política nacional para tratar do tema. Passou da hora, né? A gente já via isso acontecendo em outros países, principalmente nos Estados Unidos, já vinha ocorrendo de forma mais esparsa no Brasil e agora com uma frequência que ninguém gosta de ver e noticiar, enfim. E aqui nas cidades da região, as prefeituras, as câmaras municipais e a polícia militar se movimentando. O Diego Fernandes cobriu isso na semana passada, inclusive, né, Diego? Pois é, Marcelo. Sim, Marcelo, a gente está acompanhando de perto esse tipo de caso, que me parece que existe também uma preocupação das autoridades, uma preocupação da própria imprensa nesse momento na questão de tratar esse tipo de assunto, porque me parece que esses casos acontecem muito próximos uns dos outros, né, quando eles acontecem, e parece que um caso acaba dando um pouco mais acaba gerando outros, né? Esse caso de Blumenau, por exemplo, aconteceu um pouco mais de uma semana depois daquele que havia acontecido em São Paulo, né? Então acabou
acabou tendo também uma preocupação desse lado da divulgação dessas informações, para que a gente tenha cuidado para não deixar de dar informação, mas também não ser um facilitador, não atuar de uma forma com que, sei lá, incentive essas pessoas que talvez pensem ou talvez estejam planejando algo desse tipo. Mas em relação à segurança, é importante mesmo que se tenha ações para aumentar a segurança das escolas, porque a gente tem, vira e mexe, não só esse tipo de ataque, que é uma coisa bastante extrema, mas a gente tem muitos atos violentos em escolas, né, escolas estaduais. Aqui na nossa região a gente registra, não é nem com tão pouca frequência assim, atos de brigas um pouco mais violentas. Então eu acho que esses tipos de ações devem ser coibidas de fato, e principalmente essa questão de se entrar com arma branca na escola, né, porque é complicado você deixar o seu filho na escola, né? Você é pai, inclusive, né? Tem mais esse sentimento. Você deixa ali num local que você acredita ser seguro para você poder exercer o seu trabalho também, e não saber se você vai trazer a criança de volta para casa sã e salva. É uma sensação de impotência total, né? Tipo, o que você vai fazer? Né? Não tem o que fazer, né? Então o Estado tem essa obrigação de zelar por essas pessoas, né? As pessoas que estão na escola, no caso até das escolas particulares mesmo. Também. E tem muito vereador e inclusive prefeito dizendo por aí que pretende sugerir a instalação de detectores de metais na escola. Olha que ponto chegamos. Mas bem, se for para proteger, que seja feito assim. E aí funciona como aeroporto. Mas e os celulares? Você coloca numa caixinha lateral, passa, ok, mas qualquer outra coisa de metal que passar com o aluno, ele precisa dar uma satisfação, tem que olhar a bolsa dele para saber o que ele está carregando. Não é razoável que você entre com absolutamente nenhuma arma em potencial dentro de uma escola. Não é verdade? E aí o Diego falou aqui, muito bem lembrado, da postura de alguns veículos de comunicação em não noticiar algumas notícias relacionadas ao tema. O que aconteceu na semana passada, principalmente aí o Estado de São Paulo, a própria Rede Globo, tomaram a postura de não divulgar fatos, entre aspas, menores, que resultem em agressão, mas que não em morte ou fatos mais graves. Exatamente. E não dar, mesmo que isso ocorra, tragédias, não dar o nome dos agressores, para justamente não estimular outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Porque, ao que me parece, eu li muito no final de semana sobre isso, existem inclusive grupos, não só na Deep Web, mas também na web, de pessoas que meio que fazem uma competição, pessoas absolutamente desequilibradas, loucas, que precisam de tratamento, precisam de internação, e até precisam ser presas, se for o caso, competindo para ver quem comete mais maldade contra o próximo. Acredite, existe. E aí, para que nós não coloquemos lenha nessa fogueira, não demos combustível para que essas pessoas ganhem notoriedade, alguns veículos de comunicação, e nós, no Jornal da Manhã Araçatuba, adotamos também a mesma prática, não daremos mais notícias que não resultem em algo relevante, muito menos daremos os nomes das pessoas que provocam, que causam este tipo de dor aos semelhantes. Não terão divulgação aqui. É algo muito semelhante ao suicídio. A imprensa não costuma dar notícias de suicídio, não costuma falar sobre isso de forma pontual para não estimular, mas trata do assunto. Quando tem lá o Setembro Amarelo de prevenção, ou quando os índices de suicídio são altos, nós chamamos especialistas para falar sobre a questão, mas a gente não fica dando aqui o nome de quem cometeu suicídio, como cometeu, enfim. Não nos cabe dar esse tipo de divulgação e até mesmo estímulo, porque acontece, a gente sabe que acontece. De pessoas que ouvem e falam, bem, isso está acontecendo, eu serei mais um, vamos lá. Não vai ocorrer. E em relação a ataques em escolas, a mesma coisa. Na semana passada, eu cometi o deslize, porque não refleti sobre isso antecipadamente, de falar que em outras escolas de Araçatuba havia... E aí gera um pânico geral, né? Uma situação estressante, tensionada, de forma geral,
dentre pais, dentre educadores, dentre alunos, de será que vai ocorrer na minha escola? Né? E eu ouvi até de professor dizendo que os alunos entraram determinado dia em uma escola procurando locais de saída e de fuga caso entrasse alguém fazendo ameaças. Então não é razoável. Não acontecerá mais aqui, não acontece em outros veículos de comunicação e eu espero que meus colegas jornalistas de outros veículos façam a mesma reflexão e tomem lá a atitude que acreditam ser a mais adequada. Nós não falaremos, não sei se Diego Fernandes pensou isso no Jornal da Clube e no Liberal, mas aqui no Jornal da Manhã Araçatuba nós não estimularemos esse tipo de atitude. Sim, pensamos da mesma forma e inclusive já não veiculamos mais essas informações logo depois do primeiro ataque que aconteceu lá em São Paulo, né? Porque houve muita conversa em relação a mensagens em escolas de Araçatuba, mas esse tipo de coisa a gente já sabe, a gente frequentou escola também já há algum tempo. Acontece, já, né? É. Esse tipo de coisa de escrever em paredes, essas coisas, isso acontece assim, às vezes por vandalismo mesmo, né? Muitas vezes não tem nada a ver. E aí cabe aos alunos e aos educadores, em sabendo disso, olhar, né, não desprezar as situações. Semana passada tivemos aqui a psicóloga Marcela Cueque me dando uma entrevista falando exatamente isso. Por mais que possa parecer uma bobagem, se apareceu este tipo de mensagem, cabe às autoridades e aos educadores que tiveram acesso olhar com atenção o que está acontecendo, conversar com quem eventualmente estiver envolvido para saber se aquilo foi apenas um ato inconsequente e irresponsável ou se há, de fato, alguma situação que precisa ser checada e atendida. É isso. 8h55. Olha, acidentes com escorpião não param de crescer em Araçatuba, hein? A unidade de zoonoses anunciou na semana passada que o número de picados em humanos cresceu quase 20% em 15 dias. Alterações ambientais explicam essa alta, né? Na verdade, isso vem sendo notado em praticamente todos os municípios da região. Não é de hoje que Diego Fernandes, no Liberal e no Jornal da Clube, e eu aqui no Jornal da Manhã Araçatuba, divulgamos acidentes com escorpião, vem crescendo. Felizmente, não me lembro de ter noticiado recentemente caso de mortes aqui na região, sim, em outros municípios do estado de São Paulo, mas precisamos de fato ficar atentos, porque o escorpião ele busca o quê? Alimento. E aí, se você não cuida da sua casa, deixa lixo, ou se no terreno do lado tem, e barata entra na sua casa, sai pelos ralos, o escorpião vem atrás. Então, tome cuidado. Os especialistas dizem, vai colocar um calçado, dá uma batida antes, vai usar a toalha, chacoalhe antes, porque ele pode vir, inclusive, pelo ralo do banheiro, principalmente para quem tem idosos e para quem tem crianças que têm um sistema imunológico mais fragilizado. Então, não deixe de tomar muito cuidado, limpar a sua casa, limpar o terreno ao lado, avisar as autoridades, pedir para que os donos, caso não seja você, fazer o mesmo, limpar, deixe a sua casa limpa e em ordem, porque também saiba que não existe veneno eficiente contra escorpião. Então, tome os cuidados que te cabem, cobre as autoridades que façam o mesmo e previna-se. É o melhor remédio. 8h57. A sua ativista acabou de entrar aqui, Solange Neri. Bom dia, querida, obrigado pela audiência de sempre. E para concluirmos, eu quero deixar Diego Fernandes à vontade para comentar de um assunto que eu sei que ele gosta muito, corintiano, que não comemorou o título palmeirense, mas viu o Palmeiras fazer 4-1 no Água Santa, que cá convenhamos, Diego Fernandes, eu também que sou corintiano, não foi novidade, né? A gente sabia que seria difícil o Água Santa manter a vantagem no jogo dentro do Allianz Parque.
O Palmeiras conquistou esse título, mais um, né, de uma forma bem parecida com o que aconteceu no ano passado. Contra né? o São Paulo. Contra o São Paulo no ano passado, o Palmeiras também havia perdido o primeiro jogo naquela oportunidade, até por uma diferença maior de gols, foi 3-1, né, ele conseguiu virar fazendo 4-0 na volta. Ontem também aconteceu da mesma forma, né, o Palmeiras também fez os 4-0 em cima do Água Santa, e esse resultado é mais uma consolidação desse trabalho atual do Palmeiras, né, que tem já desde o investimento da atual patrocinadora já são aí 8 anos, mas desde o início do trabalho do atual treinador são um pouco mais de 2 anos e meio, com 8 conquistas, né, sendo 2 agora de Campeonato Paulista, 2 Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, já conquistou praticamente todos os títulos. Então é um momento bem iluminado e um momento consistente do Palmeiras que vem da sua gestão, né? Um momento que vem da sua gestão financeira. É difícil secar esse Palmeiras para nós que somos corintianos, hein? Da gestão financeira, gestão profissional de futebol, e tudo isso vem trazendo essa evidenciação de que o futebol atualmente é profissional, né? Se o clube não for gerido de forma profissional, ele vai ficar para trás em relação a outros que são. Basta a gente olhar que os mais bem geridos aí, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Paranaense, todos eles, aliás, todos não, todos eles estão bem ganhando títulos, menos o Flamengo, que para nós que somos corintianos, pelo menos eu, vou falar por mim e quero ouvir a sua opinião, torci para o Fluminense porque não quero ver Vitor Pereira, depois da pataquada que fez com o Corinthians, vencendo absolutamente nada. Não sou daqueles que dizem, não, tadinho, não. Perdeu mais um, enfim, não ganhou nenhum título que disputou até agora, que bom, bem feito. O Flamengo, inclusive, a gente estava falando de profissionalismo, né? O Flamengo tem profissionalismo na sua gestão financeira, mas não na gestão futebolística, né? Ainda é um vice de futebol político, que é vereador no Rio de Janeiro, que comanda ali o futebol do Flamengo. Então, ainda há esse componente político no Flamengo que atrapalha, né? Eu acredito que ser gerido de forma profissional, com profissionais, pessoas que são contratadas para isso, é a melhor forma de você lidar bem aí com essas temporadas gigantes que a gente tem no futebol brasileiro. Eu acho que vai chegar um momento em que todos os clubes vão ser assim, mas quem deu o primeiro passo, os times que deram os primeiros passos estão colhendo os frutos agora, e os outros vão ter que correr atrás, porque nos próximos campeonatos, o Palmeiras, o próprio Flamengo mesmo, que tem esse problema da gestão política, mas que tem muito dinheiro para investir, também vai ser um time que vai estar disputando os próximos títulos, e os outros times, como o Corinthians, como o São Paulo, que já ficaram para trás já há alguns anos, né, eles precisam correr atrás desse profissionalismo também, que tanto num clube quanto no outro está muito longe de acontecer. E o próprio Santos também, né, para a gente citar o outro grande aqui de São Paulo também. Com certeza, existem outros clubes aí que se profissionalizaram, que ainda não chegaram no nível de Palmeiras, Atlético e Flamengo, mas estão no caminho, como o Cruzeiro, como o Botafogo do Rio de Janeiro, né? Ainda patinam de vez em quando, mas não podemos dizer que estão mal das pernas, porque é um trabalho que começou há pouco tempo e que está sendo construído. E lá no Rio Grande do Sul, Renato Portaluppi, também conhecido como Renato Gaúcho, ganhou mais um título para o Grêmio, desta vez tendo em campo a liderança de Soares. O cara já chegou marcando gol, já chegou ganhando campeonato. Rapaz, que estrela, hein? Vai dar trabalho no Brasileirão, não? O Soares ganhou agora com o Grêmio tanto a Recopa Gaúcha quanto o Campeonato Estadual, né? Mas eu acho que a partir de agora a temporada começa a ficar um pouquinho mais pesada, né? Porque agora vem as competições. No caso, o Grêmio não está em nenhuma competição internacional, né? Porque ele veio da Série B. Mas ele está no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, que são competições um pouco mais difíceis, né? Talvez a Copa do Brasil seja um local ali onde o Grêmio possa ter um desempenho melhor, uma competição até onde historicamente o Grêmio vai muito bem, mas Campeonato Brasileiro, até agora, pelo menos desde que entrou a era dos pontos corridos, há 20 anos atrás, nenhum time gaúcho ganhou o Campeonato Brasileiro ainda, né? Muitos já chegaram perto, o próprio Grêmio foi vice-campeão 3 vezes, o Internacional foi outras 4 vezes vice-campeão, mas nenhum deles conseguiu conquistar o título. Eu acho que para título está um pouco abaixo ainda, mas é um time que, por ter vindo da Série B agora, eu acho que de todos, dos grandes pelo menos, entre Vasco, Cruzeiro e Grêmio, é o único que não entra nesse campeonato, pelo menos inicialmente pensando em não cair, né? Os outros dois eu acho que tem primeiro essa preocupação, né, de não voltar para a Série B para depois pensar em fazer um campeonato melhor. É isso, vai Corinthians. Diego, te agradeço pela participação, já são 9 horas 2 minutos
Eu vou ficando por aqui, espero contar com você em outras ocasiões para a gente comentar as notícias relevantes da região. Beleza, Marcelo, obrigado pelo convite e um ótimo dia aí, uma ótima semana também para os ouvintes da Jovem Pan. Eu vou ficando por aqui, já são 9h03, aproveitando a ocasião para dizer que informação verdadeira é tudo. Você sabe que encontra lá no Jornal Liberal Regional, aliás, no Jornal O Liberal, é assim que ele é conhecido, o Jornal Liberal. E você encontra também no site lr1.com.br, assim como no aplicativo LR1. Selecione nossas rádios e clique em Jovem Pan Araçatuba e tenha acesso de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da manhã, a notícias relevantes e entrevistas interessantes aqui no Jornal da Manhã Araçatuba. Você continua na Jovem Pan com muita música boa, pop rock. Até amanhã, tenha um excelente dia, se Deus quiser.